Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Anabelle e hoje a gente está aqui para conversar sobre a concordância verbal e a concordância nominal, dando início ao nosso novo módulo de gramática, certo? Então vamos lá. O que é a concordância nominal? É a concordância em gênero e número, gênero que é masculino e feminino, número que é singular ou plural. Então, são essas concordâncias entre o substantivo e seus determinantes, que é o adjetivo, o pronome adjetivo, o artigo e o numeral. Eu trouxe aqui um exemplo da poesia contemporânea do século XXI para vocês poderem entender de fato como isso funciona melhor. Nesse exemplo aqui do Malha Funk, que acho que deve ter feito parte da infância de muita gente, tem uma frase que é: os moleques são dengoso, certo? Então a gente vai analisar aqui essa poesia contemporânea, tudo bem? E aí a gente pode classificar da seguinte forma: os, que é um artigo que, quanto ao seu número, ele está no plural e quanto ao seu gênero, ele está no masculino, certo? Moleque, que é o substantivo masculino singular. O são, que é o verbo ser no plural. E o dengoso, que é um adjetivo masculino singular. Vocês podem perceber que existe uma incoerência. As palavras elas não estão concordando entre si com relação a números, apesar de todos estarem concordando em gênero, que seria o masculino. A gente pode perceber que o artigo e o verbo estão no plural, mas o substantivo e o adjetivo estão no singular. E aí, isso gera até um estranhamento agora que a gente lê com mais calma, mas quando a gente acaba nem percebendo, porque essa linguagem, essa forma de falar faz parte do coloquialismo, que é a forma como a gente se comunica no nosso dia a dia, e que não quer dizer que esteja errada. Ela só não faz parte da norma culta, mas não fazer parte da norma culta não quer dizer que esteja errada. Certo? Mas como é que a gente está ajudando para o Enem, para fazer uma redação, a gente precisa, infelizmente, ou felizmente, não sei, né? Depende da perspectiva de cada um, a gente precisa estar dentro da norma culta, para que até mesmo o aluno não possa ser penalizado, né? Não possa perder ponto na redação, não possa perder questões dentro da prova de linguagens. Mas vamos lá, de acordo com a norma culta, como é que ficaria o correto? Os moleques são dengosos, porque aí todas as palavras estão concordando em gênero e em número, ou então o moleque é dengoso, porque aí também estaria fazendo sentido, certo? Então, isso é basicamente a concordância nominal, mas agora a gente vai estudar um pouco mais a fundo essa concordância com o objetivo de que vocês possam usar isso, inclusive nas redações de vocês, certo? Vamos pegar aqui um exemplo. Eu comprei caneta e bolsa verde. E a outra frase, eu comprei caneta e bolsa verdes. Na primeira frase, o adjetivo está no singular, e na segunda, o adjetivo está no plural. E isso causa uma diferença de entendimento. Eu até representei com imagenzinhas para isso ficar bem fixado na cabeça de vocês, para vocês adotarem isso para a vida de vocês, certo? Quando você fala, eu comprei caneta e bolsa verde, a caneta ela não é necessariamente verde. Ela pode ser qualquer outra cor. E já na segunda, quando você coloca o adjetivo no plural, você coloca esse adjetivo no plural fazendo referência tanto ao primeiro substantivo quanto ao segundo substantivo. Então aqui o verdes ele diz respeito tanto à caneta quanto à bolsa, mas no primeiro o verde diz respeito somente à bolsa, certo? E aí depende do que você está querendo falar dentro da sua redação, dentro do seu texto. Mais um exemplo sobre essa mesma coisa que eu acabei de explicar. O governo recebeu ministro e secretário francês e o governo recebeu ministro e secretário franceses. Na primeira frase, o ministro ele não é necessariamente francês, ele pode ser de qualquer outra nacionalidade, porque esse francês, no singular, na primeira frase, diz respeito e faz referência apenas ao secretário. Já na segunda frase, quando você coloca que recebeu ministro e secretário franceses, quer dizer que os dois necessariamente são franceses, certo? Concordância com substantivos de gêneros diferentes. Essa primeira frase, esse primeiro exemplo, são substantivos de mesmo gênero, ou seja, caneta, bolsa, ambos femininos. A caneta, a bolsa, os dois são femininos. Aqui também, o ministro, o secretário, os dois concordam em gênero. Mas agora a gente vai ver com gêneros diferentes. Essa primeira frase, ele apresentou argumento e razão justa. Certo, se a gente for parar para reparar, o argumento, a razão, são gêneros diferentes. E aí, quando você coloca que apresentou argumento e razão justa, esse justa da primeira faz menção apenas à razão.
Ou seja, o argumento ele não precisa necessariamente ser justo. Mas quando você coloca da forma que está embaixo, ele apresentou argumento e razão justos, quer dizer que ambos são justos. Ambos as palavras, os substantivos, foram apresentadas de formas justas. Apesar de que, sonoramente, isso fica um pouco estranho, não tem problema. A maioria das coisas, na verdade, quando a gente estuda na gramática, a gente vê que fica um pouco estranho e, enfim, isso é normal. Pronto, agora essa frase que está sublinhada é uma frase que eu li em uma redação que foi justamente a que falava sobre cultura. E aí o aluno colocou assim: o governo precisa promover concertos e propagandas públicas. E aí eu fiquei pensando, tanto que eu até o corrigi. Quando você coloca que ele precisa promover concertos e propagandas públicas, não quer dizer que os concertos sejam públicos, concertos no sentido de show, de apresentação. Não quer dizer que os concertos sejam públicos, então ele pode fazer concertos privados e propagandas públicas. Mas aí, na segunda frase, quando a gente vê o governo precisa promover propagandas e concertos públicos, quer dizer que ambos, necessariamente, precisariam ser públicos. E isso sim, na redação, dá um sentido maior, dá um sentido melhor. E aí o corretor entende que você está colocando que ambas as propostas precisam ser públicas, certo? Pronto, e aqui agora eu vou colocar uma situação para você, certo? Vamos supor que você esteja na PH, ali, Salvador, acabou a quarentena, você pode ir para baladar com seus amigos, e a PH é o lugar que todo mundo vai para tirar foto só desse teto, né? Mas aí, quando você chega na PH com seus amigos, você olha para a porta e tá esse aviso aqui. Essa placa lá. E agora eu quero que você... vou dar um tempinho para você pensar qual das 4 alternativas seria a correta de estar na placa. Que é a letra A. É proibida a entrada de menores de 18 anos. Letra B. É proibida a entrada de menores de 18 anos. Letra C. É proibida a entrada de menores de 18 anos. Ou a letra D. É proibida a entrada de menores de 18 anos. Certo? Você chega lá na PH, você vê essa plaquinha. O que é que vai estar escrito na plaquinha? Eu vou dar 5 segundos para você pensar. Pronto? Escolheu? Vamos lá, a próxima. Tanto a letra B quanto a letra D estão corretas, certo? Eu coloquei proibida a venda porque eu não achei proibida a entrada, mas é o mesmo sentido nessa segunda plaquinha. Tanto a letra B quanto a letra D estão corretas, eu vou explicar o porquê. Se o artigo feminino vem antes da palavra entrada, a palavra proibido automaticamente fica em sua forma feminina, ou seja, é proibido a entrada ou é proibida a entrada, certo? E essa regrinha, ela vale também para palavras como necessário e bom. Por exemplo, cerveja é bom. Você pode falar também, a cerveja é boa, certo? Coragem é necessário. A coragem é necessária. Então, sempre que um artigo feminino preceder o substantivo, o verbo estará conjugado. Aliás, o verbo não, o adjetivo estará conjugado na sua forma feminina, certo? Vamos lá. O uso da palavra muito, que é inclusive um erro, não é um erro muito comum, mas poucas pessoas param para pensar sobre isso. A palavra muito ela pode ser classificada de 2 formas. Pode ser um advérbio ou um pronome. Um advérbio é relacionado à intensidade, certo? Ele é invariável em gênero e em número, ou seja, ele vai ser muito para o resto da vida, se for relacionado à intensidade, certo? Ou também pode ser um pronome, que acontece... um errozinho de digitação aí, eu vou ajeitar esse slide antes de mandar para vocês. Mas ele antecede o substantivo e expressa a qualidade ou a quantidade, certo? E agora eu vou dar um exemplo. Na música Evidências, de Tandem Chororó, que ele fala assim: diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim, certo? Ou seja, pensar muito em mim é uma intensidade. Por isso que ele é um advérbio. Ou seja, não pode ser você pensa muito em mim. É a mesma coisa que você falar, tipo, fulaninho é muito bonita. Você não fala fulaninha é muito bonita, muito bonita. Você não fala assim. Então, esse muito, que vai ser muito o resto da vida, é sempre relacionado à intensidade. E essa outra música, que é a música de Safadão, ele bota assim, ela foi Safadão com a Anitta. Que eu te amo, muita gente sabe, já dei prova em forma de buquê. Esse muita é relacionado a pronome, porque justamente ele expressa a qualidade ou a quantidade. Ou seja, muita gente, não é muito gente.
É muita gente. Então, são essas duas diferenças da expressão de muitos, que não é muito comum, mas eu estou trazendo para vocês só terem uma noção. E agora vamos partir para a concordância verbal, certo? A concordância verbal é a concordância do verbo com o seu sujeito em número e pessoa. Número, lembra, né? Singular, plural, pessoa, masculino e feminino. Concordância com o sujeito simples. Tem dois casos. Quando o sujeito for apresentado por um substantivo coletivo, o verbo fica no singular. Por exemplo, o povo aclamou o candidato. Apesar de o povo ser o coletivo de pessoas, não é o povo aclamaram o candidato. Até porque o artigo, se você ficar em dúvida, olha para o artigo. O artigo está no singular. Então, o povo aclamou o candidato. Quando o sujeito for nome próprio de um lugar ou obra, o verbo fica no plural, caso o artigo também esteja no plural. Por exemplo, os Estados Unidos concederam ajuda financeira àquele país, certo? E aqui, ó, Os Sertões é um livro muito interessante. Aí alguém fala, Bere, Os Sertões, os, plural. O nome do livro é Os Sertões. Então, eu pensei que assim, o livro Os Sertões é um livro muito interessante. Ou seja, apesar do título ser no plural e o título conter um artigo no plural, esse título faz menção a um livro. Então, é o livro. E aí, por isso que o resto da frase ficou toda no singular, né? É um livro muito interessante. Concordância com o sujeito composto. Quando o sujeito composto estiver antes do verbo, este ficará no plural. Ou seja, por exemplo, a professora e a filha compareceram à reunião. Porque nessa frase, o sujeito é a professora e a filha. Ou seja, sujeito composto, certo? Aqui eu tenho mais de um sujeito. E atenção, Outro rimo. Quando meus sujeitos são sinônimos, eu posso usar o verbo no singular ou no plural. Por exemplo, a paz e a tranquilidade envolveram-no ou a paz e a tranquilidade envolveu-o. Por quê? Paz e tranquilidade, nesse sentido, são sinônimos, certo? São coisas muito parecidas. Então, eu posso tratar como se fosse um só, e aí o verbo vai ficar no singular, tá bem? Cuidado! Em uma frase como tu e teu amigo ao cinema, qual verbo deve ser usado? Esse verbo aqui é no sentido de ir, certo? Então, sempre que a segunda e a terceira pessoa estiverem juntas em uma frase, deve-se usar o verbo conjugado na segunda pessoa do plural, vós. Ou seja, aqui eu tenho segunda, tu e terceira, teu amigo. Então, a segunda e a terceira pessoa estão juntas numa mesma frase. Então, a gente deve conjugar esse verbo na pessoa de vós, que é a segunda pessoa do plural. Então, seria tu e teu amigo vais ao cinema. Eu sei que soa muito estranho, mas a maioria das coisas, quando concorda com a norma culta, em termos de concordância verbal e nominal, soa muito estranho. Isso é normal, certo? Porque normalmente vai muito ao contrário do que a gente fala no dia a dia. O uso do ou. Esse uso pode indicar exclusão ou inclusão. E outros dois exemplos. Pedro ou Antônio será o presidente da turma. Porque aqui não há Pedro ou Antônio serão o presidente da turma. Por quê? Pedro será o presidente da turma ou Antônio será o presidente da turma. É um em detrimento do outro, certo? Então, assim, quando se uma hipótese acontecer e a outra for excluída, você usa no singular. O verbo vem no singular, certo? Mas na segunda frase, quando a gente fala assim, mamão ou laranja fazem bem à saúde, não quer dizer que, tipo, o mamão faz bem, se eu escolher o mamão, a laranja não faz bem. Ou se eu escolher a laranja, o mamão não faz bem. Não, os dois, independente da escolha, fazem bem à saúde. Então, por isso que o verbo está no plural, certo? O uso do havia, que é um erro muito comum, certo? Já deixo logo claro, haviam não existe, essa conjugação não existe, certo? Havia no sentido de existir é conjugado apenas, única e exclusivamente na terceira pessoa do singular. Haviam não existe na norma culta, não existe. Então, você pode falar, havia muitas pessoas no mercado, não sei quantos alunos havia na sala, tá bem? O haviam, ele não deve ser usado porque não está de acordo com a norma culta, certo? O uso do fazer. Fazer no sentido de tempo transcorrido, certo?
E tem muita gente que é normal falar, tipo, fazem 3 horas que saímos de casa. Não dá certo. Faz 3 horas que saímos de casa. Faz 2 anos que me formei. Entendeu? Coisas desse tipo. Frases dessa forma. Sempre será faz, certo? Em termos de tempo transcorrido. O uso do ser, o ser concorda sempre com o numeral, certo? São 10 horas da manhã, daqui até a fazenda são 12 quilômetros e hoje são 29 de abril. Por mais estranho que isso soe, certo? Mas sempre será assim. Então é isso, gente. Eu trouxe aqui de uma forma bem resumida, assim, não resumida em termos de perda de conteúdo, mas resumida em termos de objetividade. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bem? Que eu terei muito prazer em ajudar todos vocês. A aula ficou um pouquinho longa, mas eu tentei trazer o assunto mais completo que eu pude. Eu não sei se eu fui muito rápido, me perdoem. Caso vocês tenham alguma dúvida de fato, podem entrar em contato comigo, certo? Estudem e é isso, gente. Um beijo.